Hoje não escrevo como apenas um chefe de Estado. Escrevo como alguém que conhece as sombras e as luzes do século XXI, como um homem que viu o Ocidente transformar aliados em rivais e tratados em ameaças. Esta é a minha carta aberta ao mundo. Quero falar diretamente a quem ainda pensa que pode ditar as regras sozinho, a quem se esqueceu de que o tempo das potências solitárias acabou. Quero que saibam, não tenho medo, e não estou sozinho. Vocês me acusam de ambição, de manipular alianças, de ameaçar a paz mundial. Vocês colocam a Rússia no centro de todo conflito global, como se fossem inocentes na história, como se não houvesse décadas de sanções, sabotagens e cercos econômicos contra quem ousa pensar diferente. Mas é preciso deixar claro, a Rússia não teme retaliação. E não lutamos sozinhos. Os BRICS, que vocês tanto tentam sabotar, representam o novo eixo da dignidade, da soberania e do desenvolvimento real. Vejo com nitidez as manobras dos seus parlamentos, a escalada das taxas contra países que decidiram trilhar seu próprio caminho. Atacar o Brasil porque decidiu abrir diálogo, investir na própria agricultura, fortalecer seu povo. Atacar a África porque ela acordou e entendeu o próprio valor. É covardia o que fazem com a Nigéria, com a África do Sul, com Moçambique, com Angola, com Burkina Faso. É covardia tentar sufocar o desenvolvimento africano por medo de perder acesso barato a minérios, terras raras, petróleo. O Ocidente construiu sua riqueza saqueando recursos africanos. E agora teme que o continente finalmente escreva sua própria história. Vocês ameaçam guerra como quem ameaça tirar um brinquedo das mãos de uma criança mimada. Mas nós não brincamos com vidas, não brincamos com o futuro das nações. E se pensam que vão nos dobrar com ameaças e isolamento, saibam, cada nova sanção é um convite à resistência. Cada tentativa de dividir o BRICS é um incentivo para que cresçamos ainda mais unidos, ainda mais fortes. E não me venham com a velha narrativa de que lutam pela democracia, pela liberdade, pela justiça. Vocês apoiaram golpes em todo o sul global, financiaram conflitos, alimentaram guerras civis apenas para manter o próprio domínio. Quando o Brasil fala alto, tentam calar. Quando a Rússia protege sua fronteira, nos acusam de expansionismo. Quando a África exige respeito, vocês chamam de ameaça ou de populismo radical. Eu escrevo esta carta não para pedir clemência. Escrevo para afirmar que a Rússia não recuará, que o BRICS é apenas o começo de uma nova ordem. E que não mediremos esforços para defender nossos aliados, inclusive o Brasil. O Brasil não será sacrificado pelo medo ocidental de perder o controle sobre a América Latina. Respeitaremos a soberania do Brasil como respeitamos a da África, porque só quem sofreu com as armas do colonialismo e as correntes da exploração sabe o valor da liberdade. Me orgulho de dizer que a Rússia, assim como a China, a Índia, a África do Sul, o Brasil e tantos outros, está pronta para proteger a dignidade de cada parceiro. Não permitiremos que a chantagem econômica, as ameaças militares e a manipulação midiática destruam o sonho de uma ordem mais justa. Vocês ainda acham que a Rússia é um problema? Olhem para a própria história. Quem invadiu nações soberanas sob o pretexto de libertação? Quem destruiu economias para garantir o preço do próprio dólar? Quem, ao invés de construir pontes, construiu muros de preconceito e arrogância? Hoje vejo o Brasil ameaçado não só por sanções, mas por tentativas de desmoralização. Tentam pintar Lula como traidor só porque ele ousou levantar a voz nos BRICS, porque ele falou de igualdade, de respeito, de multipolaridade. Tentam isolar a África porque ela está aprendendo a negociar com quem oferece tecnologia, não com quem ameaça bombardear. Tentam pintar a Rússia como inimiga do mundo, quando a verdadeira ameaça é a incapacidade do Ocidente de lidar com o fim do seu monopólio global. Por muitos anos me perguntaram, por que a Rússia não se curva? Porque nosso povo conhece o preço da liberdade, conhece a dor das guerras, a destruição dos impérios, a traição dos aliados de ocasião. Porque nosso povo aprendeu que nenhuma ameaça vinda de fora pode ser maior que a vontade de sobreviver, de prosperar e de ser dono do próprio destino. Se amanhã o Ocidente quiser dialogar de verdade, estaremos prontos. Mas não aceitaremos nunca o papel de submissos. Se quiserem guerra,
encontrarão resistência. Se quiserem paz, terão nossa mão estendida. Mas não nos venham pedir silêncio diante da injustiça contra nossos aliados. Não ficaremos calados enquanto atacam o Brasil, enquanto destroem a esperança africana, enquanto transformam a multipolaridade em ofensa. Vejo o pânico no olhar de muitos líderes ocidentais quando escutam a palavra BRICS. Não é medo da Rússia ou da China em si, é medo de perder o privilégio histórico de manipular mercados, ditar regras, impor sanções conforme a conveniência. Hoje, o mundo está mudando, e a ordem mundial não pertence mais a quem possui mais armas ou mais dólares, mas a quem tem coragem de romper as correntes do passado. Os BRICS são uma resposta ao cansaço dos povos com a exploração secular. Somos a voz de bilhões de seres humanos cansados de ver suas riquezas servindo a interesses estrangeiros. Quando ameaçam o Brasil, atacam mais do que um país. Atacam a esperança de uma América Latina independente, forte, respeitada. Atacam o sonho de milhões de jovens brasileiros que acreditam em educação, tecnologia, ciência e que não querem mais depender de migalhas de bancos estrangeiros. Por isso, repito, não hesitarei em defender o Brasil e seus parceiros. Se querem isolar o Brasil, vão encontrar resistência global. Se quiserem sufocar a economia brasileira, terão a resposta unida dos que acreditam na solidariedade internacional e na justiça. Os africanos não esquecem o que foi o colonialismo. As correntes que tiraram filhos de mães, as marcas do açoite, o saque de ouro, diamantes, petróleo, homens e mulheres vendidos como mercadorias. Não esquecem as décadas de ditaduras financiadas por interesses europeus e americanos. Agora, quando a África se levanta, quando forma alianças, quando constrói universidades, quando investe em tecnologia e inovação, vocês tentam impedir. O que temem se não perder o poder sobre terras que nunca lhes pertenceram? O Ocidente chama de ameaça tudo aquilo que não consegue controlar. Tentam corromper governos, plantar discórdia, criar narrativas de pânico sobre o crescimento africano, asiático e latino-americano. Mas desta vez, não conseguirão. O povo africano já aprendeu a identificar o inimigo. O Brasil aprendeu que submissão é o caminho para a pobreza eterna. A Rússia sabe, como ninguém, o custo de se calar diante do inimigo. Vocês ainda usam a mídia global para espalhar medo. Tentam pintar a mim, a Rússia, ao BRICS, ao Brasil, à África, como monstros, como perigos para a democracia global. Mas que democracia é essa que serve apenas para garantir lucro a meia dúzia de corporações? Que democracia é essa que justifica golpes, bloqueios, assassinatos, intervenções disfarçadas de missões humanitárias? O povo vê a verdade. A internet que vocês tanto tentam censurar mostra a verdade. As ruas de Moscou, de São Paulo, de Pretória, de Pequim, de Nova Delhi, de Luanda, de Maputo, todas conhecem o preço da liberdade e da resistência. E querem saber de uma coisa? O século XXI não será um século de medo, mas de coragem. Não será um século de submissão, mas de resgate da dignidade. Por mais que tentem apagar nossos sonhos, não conseguirão. Nossa geração é a geração que se recusa a ser escrava dos bancos centrais europeus, das agências de rating americanas, dos tratados assinados a portas fechadas. É a geração que exige respeito, exige voz, exige o direito de decidir o próprio futuro. Quando vejo as ameaças contra o Brasil, entendo que o objetivo não é apenas calar um país, mas calar uma alternativa de mundo. Quando atacam a África, querem impedir que o continente seja protagonista de sua própria história. Quando atacam a Rússia, não temem o nosso exército, mas a nossa ideia de soberania, de unidade, de fraternidade entre nações livres. Por isso escrevo, sem medo, sem recuar, para todos os povos que hoje vivem sob pressão, sanção, chantagem ou ameaça. A vitória pertence a quem persiste, não a quem ameaça. Se for preciso suportar novos boicotes, suportaremos. Se tentarem cortar nossas relações comerciais, criaremos novas rotas. Se tentarem nos silenciar, falaremos mais alto, falaremos em coro, falaremos como BRICS, como irmãos de verdade, como defensores da liberdade. O Ocidente não entende que hoje não enfrentam apenas um presidente russo, mas a vontade de um mundo inteiro que cansou de ser explorado.
não enfrentam só Putin, enfrentam um movimento global que não aceita mais o chicote, a dívida, a humilhação, a chantagem. Enfrentam bilhões de almas cansadas de ouvir que nasceram para servir. Não nascemos para servir. Nascemos para lutar, para criar, para sonhar e realizar. E se querem guerra, saibam, o preço será alto, não apenas para nós, mas para quem insistir em transformar o planeta em quintal privado de meia dúzia de banqueiros. Não temo por mim, temo pela história de vocês, que será lembrada como a história da arrogância e da decadência. O mundo assiste perplexo à escalada de ameaças contra o BRICS e seus membros. Vejo de Moscou a inquietação nas praças de Paris, o medo nos gabinetes de Washington, a ansiedade nas bolsas de Londres. Por trás do verniz das reuniões diplomáticas, há pânico. O pânico de quem por séculos governou pelo medo. Agora, porém, o medo mudou de lado. Os ataques orquestrados contra o Brasil não passam despercebidos. Sabem que, ao tentar enfraquecer o Brasil, tentam enfraquecer o BRICS como ideia. O que está em jogo não é apenas o petróleo brasileiro, o minério africano, o gás russo ou o potencial chinês. É o direito de cada povo decidir seu próprio destino sem permissão de nenhuma metrópole distante. Quando Lula ergue a voz em defesa do Sul global, ele não fala apenas pelo Brasil, fala por todos nós. Cada ameaça feita contra o Brasil é também uma ameaça à Rússia, à China, à África do Sul, à Índia e a todo país que se recusa a ser colônia do século XXI. Vocês, do Ocidente, fingem que não percebem o cansaço que se espalha por todos os continentes. A cada nova sanção, a cada novo bloqueio, a cada nova acusação vazia, crescem a indignação e a vontade de ruptura. Tentam humilhar, tentam dividir, tentam comprar consciências. Mas não compreendem. Estamos ligados por algo maior do que dinheiro. Estamos ligados pelo sofrimento coletivo do passado, pelo desejo de justiça, pelo compromisso com um mundo diferente, sem donos nem amos. Quando fecho os olhos, vejo a África com seus portos tomados, suas terras sangrando, suas crianças com os olhos vazios de esperança, mas também vejo uma nova geração levantando-se. Vejo jovens que não têm medo de olhar o colonizador nos olhos e dizer, aqui não mais. Vejo o Brasil, gigante, dono de si, finalmente se enxergando como potência, não como apêndice. Vejo a Rússia, de pé, mesmo após décadas de tentativas de destruição, resistente, criativa, unida. Vejo a China, que há meio século era apontada como nação do futuro, e hoje dita o ritmo da economia global. Vocês dizem que somos ameaça, que colocamos o mundo em perigo. Mas que mundo é esse que defendem? Um mundo em que a França envia soldados para pilhar o Sahel, em que multinacionais controlam governos inteiros, em que quem ousa discordar é calado, sabotado, assassinado em golpes friamente calculados. Não aceitaremos mais este modelo. Não aceitamos mais sermos ensinados sobre democracia por quem nunca a praticou em terras estrangeiras, mas apenas explorou, invadiu e saqueou. O BRICS, para o Ocidente, representa a quebra do monopólio sobre o futuro. A ideia de que a África, a Ásia e a América Latina possam decidir juntos, negociar juntos, crescer juntos, assusta quem sempre lucrava com o sofrimento alheio. Tentam deslegitimar nossas eleições, boicotar nossas empresas, manipular nossas moedas. Mas não entenderam. O povo não volta mais para a gaiola. Quero que saibam. Cada sanção é combustível para a nossa criatividade. Cada tentativa de isolamento nos une mais. Quando o Brasil é atacado, o mundo se levanta. Quando tentam humilhar a África, a Rússia sente a dor como se fosse nossa. Quando tentam colocar a Rússia de joelhos, encontram a China, a Índia, a África do Sul, encontram o mundo inteiro disposto a resistir. É preciso dizer a verdade. O Ocidente perdeu o direito de ensinar, de advertir, de impor. Perdeu porque não soube respeitar. Perdeu porque só conheceu a linguagem da força, da ameaça, da chantagem econômica. Não queremos vingança. Queremos justiça. Queremos construir um mundo multipolar, com respeito, soberania, dignidade para todos, inclusive para vocês. O problema é que vocês não aceitam dividir o poder. Neste exato momento, enquanto escrevo esta carta aberta,
líderes ocidentais reúnem-se em segredo, desesperados por fórmulas que impeçam o avanço do BRICS, desesperados para sabotar o crescimento do Brasil, ansiosos para retomar o controle sobre as minas da África. Mas é tarde demais. O mundo já mudou. O século XXI não pertence mais a quem sabe ameaçar. Pertence a quem sabe unir, a quem sabe resistir. Quando vejo o Brasil, vejo o futuro. Quando olho para a África, vejo esperança. Quando olho para a Rússia, vejo a história que nunca se dobrou. Se vocês do Ocidente quiserem paz, terão. Mas se insistirem em ameaças, preparem-se para ouvir o rugido de bilhões de almas livres. E aqui deixo um recado aos brasileiros: não tenham medo. O mundo precisa de vocês. Não deixem que o velho medo dite o ritmo do novo Brasil. A América Latina é o último continente com potencial de soberania. Não se deixem sabotar. Quando vocês crescerem, o mundo muda com vocês. Nós, do BRICS, estaremos juntos. Não como chefes, mas como irmãos. O tempo da submissão terminou.